super importantes que estão presentes aqui hoje. Vou me apresentar, eu sou Letícia Parks. Eu vou ajudar aqui na condução do nosso evento de lançamento. Esse aqui é o André Riga, ele também vai ajudar. Nós somos os anfitriões do lançamento da nossa casa de hoje. Em primeiro lugar, a gente quer dizer com muita alegria que a gente faz o lançamento dessa casa. Essa casa era um sonho antigo de existir dessa forma, com livraria, com sebo, com brechó, com todo mundo aqui participando desse lançamento, com os convidados que a gente vai receber. E principalmente, gente, essa casa é a sede do Esquerda Diário, né, que é uma mídia independente que coloca a luta de classes na sua mão. Todo mundo aqui, de alguma forma, já viu o Esquerda Diário acontecer na vida de vocês, divulgando uma greve que vocês estão participando, alguma luta, colocando debates que são importantes de serem colocados na esquerda, né? E, gente, eu queria dizer que essa casa ela conseguiu existir linda dessa forma, porque a gente contou com a participação, com a força de vontade, com a paixão de vários militantes e ativistas que estão aqui presentes hoje. Então, em primeiro lugar, eu queria puxar uma salva de palmas a todo mundo que contribuiu para esse projeto. E também, pessoal, queria convidar vocês a ajudarem no nosso Catarse. A gente tem uma vaquinha online do Catarse, não sei se deu para entender, não. No Catarse, há uma vaquinha online. Deu para entender? Onde está? No Catarse. É o quê? Catarse tem vaquinha online, pessoal. Pode mandar uma contribuição. Qualquer valor ajuda a manter essa casa aberta, de pé, com esse nome, Casa Marx, porque é isso que a gente quer mesmo. A gente quer poder colocar em debate as ideias históricas importantes para a nossa classe, para a luta das mulheres negras e LGBTs. E bom, gente, a gente está abrindo também essa casa aqui hoje. Vou trazer um assunto sério, mas que é muito importante a gente dizer. A gente quer que essa casa possa ser uma trincheira da luta contra o PL 1904, que é o PL da gravidez infantil, e por isso a gente abre as nossas portas dizendo pelo aborto legal, livre, seguro e gratuito. Eu queria puxar aqui, acho que todo mundo conhece esse grito, a gente estava cantando na quinta-feira dessa semana, nas ruas, estamos cantando hoje no ato que está rolando também aqui em São Paulo, que é o seguinte: nesse dia se escuta um só grito, aborto legal, seguro e gratuito. Nesse dia se escuta um só grito, aborto legal, seguro e gratuito. É isso aí, pessoal. A gente também quer que essa casa possa ser uma sede, um ponto de encontro de todos os ativistas que se posicionam a favor de uma Palestina livre, laica, operária e socialista, contra o genocídio promovido pelo Estado de Israel, que tem por trás dele os interesses imperialistas de várias nações que utilizam como recurso retórico, que querem construir ali um Estado para o povo judeu, e a gente sabe que não é disso que se trata de um interesse colonialista de ter uma zona de influência dentro dessa região. Então eu queria puxar aqui também um grito, dizendo: Palestina, me escuta, sua luta é nossa luta! Palestina, me escuta, sua luta é nossa luta! Palestina, me escuta, sua luta é nossa luta! Ninguém quer parar, todo mundo quer continuar. Então, gente, eu vou deixar o André aqui se apresentar e a gente poder chamar os nossos convidados para falarem com vocês aqui hoje. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o André, sou estudante da USP, também faço parte da Faísca. Eu vou estar aqui junto com a Letícia, encaminhando esse lançamento. A gente tem várias coisas muito legais que estão para acontecer, várias saudações muito especiais. Eu tenho aqui uma lista cheia de convidados que estão aqui para dar várias saudações. Plínio de Arruda Sampaio, Jorge Sotomayor, Maíra Machado, Jorge Grespan, Pablo Castilha, Alejandro Vilca, Ricardo Antunes, Irene Maestro, Afonso Machado, Lincoln Seco, Cristina, Grazi Rodrigues e Diana Assunção. Muita gente, muitas falas muito incríveis que vão ter. Então a gente vai ter aqui várias saudações muito importantes, muito especiais, que a Leti já colocou nesse momento que estamos vendo ataques como é a PL 1904. A gente está vendo toda a situação do genocídio da Palestina. Então a gente faz convite para vocês acompanharem esse lançamento. Inclusive, não esqueçam, quando forem sair, quando estiverem por aí, do kit que a gente preparou, vários materiais bem especiais, com panfletos explicativos sobre a Casa Marx,
exemplo, de proibir as demissões, justamente garantindo que os preços sejam mantidos aos valores anteriores às enchentes, com efetivação dos trabalhadores terceirizados, sem necessidade de concurso, né? A gente está colocando vários desses pontos que estão sendo levantados em relação também às empresas públicas, por exemplo, a Petrobras, que esteja em serviço da população com energia renovável, também ampliação do transporte público gratuito, ampliando nacionalmente, justamente uma perspectiva de conversão tecnológica, e justamente nesse programa que a gente está querendo levantar, anticapitalista, né, socialista e revolucionário, que seja à frente os trabalhadores, a classe trabalhadora, os ativistas, os movimentos sociais, e justamente a gente quer que esse espaço sirva para esses debates, sirva para vários desses pensamentos, justamente como a gente pode superar essa miséria que o capitalismo quer impor pra gente. Então a gente vai ter agora aqui as saudações, já vamos começar a chamar, vamos passar aqui para a Leste para já começar as saudações, e é isso, gente, muito obrigado. Pessoal, antes de chamar a nossa primeira saudação, queria anunciar também que já chegou Antônio Rago Filho, professor da PUC, que também vai dar uma saudação aqui pra gente. E também a Maíra Machado está presente, também vai fazer uma saudação aqui pra gente. Cadê a Maíra? Por aí, aqui no meio da multidão. Gente, então em primeiro lugar, eu vou chamar aqui para fazer uma saudação pra gente o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, ou de Sapinho, aqui atrás de mim. Oi, Plínio. O Plínio, para apresentar rapidinho, é um professor aposentado do Instituto de Economia da Unicamp, autor do livro Crônicas de uma Crise Anunciada e editor do site Contra Poder, um grande amigo nosso, que a gente tem muito orgulho de ter participado de várias iniciativas juntos. Plínio. Bom dia a todos e todas. Uma grande alegria poder estar aqui na volta da Casa Marx. Só a impressão de sair do metrô e Casa Marx já faz um bem para o coração imenso. Eu desejo a essa casa uma longa vida, porque mais do que nunca a gente precisa recuperar a tradição do Marx. E a tradição do Marx, em poucas palavras, é a tradição da revolução. A gente precisa colocar a revolução na ordem do dia, porque nós vivemos a barbárie capitalista. A burguesia sabe disso, administra a barbárie, administra na versão light e administra na versão heavy metal. A versão heavy metal está fazendo uma espécie de uma revolução na contra-revolução. E todo o debate é como é que a gente enfrenta a direita. Enfrenta a direita com a bandeira do comunismo e com a luta na rua. E é essa a tarefa da Casa Marx. A tarefa de fomentar o bom debate, de aglutinar a esquerda contra a ordem burguesa. Portanto, eu fico muito contente de estar aqui, de ver a casa cheia, de reencontrar vários companheiros e desejo que seja uma longa festa e uma longa vida para a Casa Marx. Muito obrigado. Queria colocar também já aqui, anunciar também que a Casa Marx é uma casa que é contra a precarização do trabalho, contra a terceirização, por isso que a Casa Marx excede de impulsionar a campanha do manifesto contra a terceirização e a precarização do trabalho. Tem umas pessoas com umas pranchetinhas para vocês poderem assinar. A gente chama todo mundo a estar divulgando, a estar se unindo a nós nessa luta contra essa precarização. Inclusive aproveitar esse anúncio para fazer aqui o próximo chamado do Souto Maior, professor e docente livre da USP de Direito, né, da Universidade de Direito, também impulsiona o grupo de pesquisa Trabalho e Capital, fazer uma saudação aqui pra gente. Boa tarde a todos, todas. É uma grande alegria estar aqui na Casa Marx, né? Mas antes queria reforçar aqui, ainda bem que me cortou, a palavra reforçar não foi boa. Reafirmar essa luta, né, essa revolta contra o PL de 1904, acho importantíssimo, né?
esta campanha pelo aborto legal seguro, né? E, enfim, e gratuito. Também essa manifestação, né, em favor da Palestina livre, né, que é a nossa luta também. E contra a precarização do trabalho, contra a terceirização, ou seja, essas lutas são fundamentais que sejam estabelecidas neste momento. A solidariedade também com as pessoas, né, do Rio Grande do Sul, sobretudo por conta daquilo que acontece ser lá, essa tragédia ser provocada por este desmando, né, capitalista do ponto de vista ecológico. Nós precisamos destacar isso. Enfim, nós temos muitas causas pelas quais lutarmos, pelas quais devemos lutar. E uma Casa Marx, né, nos reforça a importância não só dessas lutas imediatas, mas, como bem disse o Plínio, né, de irmos adiante, né, num projeto de construção de uma sociedade efetivamente compatível com os seres humanos, que é uma sociedade socialista. Nós precisamos dessa utopia, precisamos dessa reivindicação e dessa luta, porque senão vamos ficar aí como uma parte da esquerda, né, gerenciando os interesses do capital e fazendo conciliações que nos deixam no mesmo espaço e aceitando que toda essa barbárie do capitalismo continue nos levando à desgraça humana. É isso aí, muito obrigado à Esquerda Diária, muito obrigado a todas as pessoas que organizaram este evento e este grande projeto, né, de um socialismo. Muito obrigado. Eu queria fazer agora o chamado, quem não pode faltar, Maíra Machado, professora da rede estadual, coordenadora da Subsede Santo André, da POS, também parte do movimento Nossa Classe, dirigente da MRT. Oi, gente. Primeiro eu queria falar que eu estou muito feliz, estou muito orgulhosa desse lançamento, com essa casa cheia, com um monte de gente aqui fazendo saudação, pessoas que eu admiro demais e estou compartilhando aqui esse momento. Queria falar, gente, que eu estou me sentindo hoje, quase como uns 20 anos atrás, a primeira vez que eu entrei aqui, com um sentimento misturado, que é um sentimento de liberdade, de conspiração, das ideias revolucionárias e do comunismo, que se somam aí à necessidade emergente da gente derrubar esse sistema de opressão e de exploração que ataca o conjunto da classe trabalhadora, mas ataca principalmente as mulheres. O pessoal já citou aí, mas a gente sabe que a gente tem que travar uma forte luta contra o PL 1904, e essa casa aqui sempre foi um espaço em que nós mulheres pudemos nos organizar os nossos combates contra o machismo e contra o capitalismo. E hoje, mais do que nunca, né, nesse momento que essa extrema-direita bolsonarista, fundamentalista, se sente na liberdade de vir atacar o direito ao aborto nos casos que são permitidos hoje no Brasil, e são poucos, viu, gente? Só é permitido quando o feto é anencéfalo, quando a mulher está em risco de vida ou quando ela é estuprada. Mas agora os caras vêm aí e apresentam esse projeto do PL 1904, que é para criminalizar as mulheres, as pessoas com útero, as meninas, ameaçando de prender essas pessoas por 20 anos se fizerem o aborto depois da 22ª semana de gestação. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das pessoas que fazem o aborto nesse período são meninas de 8 a 14 anos. Por isso, esse é o PL da gravidez infantil. Mas eu queria também dizer, gente, que o PT se articulou com o Arthur Lira para que a votação desse projeto fosse uma votação que nenhum deputado tivesse que depois prestar conta. Uma votação em que a extrema-direita vai poder votar a favor desse PL, mas também a base aliada do governo vai poder votar a favor desse PL. É um escândalo isso, gente. Mas a questão é que isso não surpreende a gente, porque nos 13 anos de governo do PT, o que a gente viu foi um fortalecimento justamente dos setores reacionários, da extrema-direita, e o aborto nunca foi legalizado. E agora a gente está aí num governo de frente ampla, do Lula e do Alckmin, que a gente vê que os conchavos com essa direita horrível que tem nesse país seguem se aprofundando. Então eu queria deixar o recado aqui que a nossa organização tem que ser independente desse governo, gente. É preciso, nesse momento, que os sindicatos, as entidades estudantis, os movimentos sociais, junto ao movimento de mulheres, discutam em cada lugar de trabalho, em cada lugar de estudo,
trabalhadores e trabalhadores da fração trotskista, né, grupo irmão da MRT lá do Estado Espanhol. E aproveitar aqui, enquanto eles estavam organizando aqui, para também anunciar que essa casa aqui a gente vai ter vários debates, vários espaços para discussão, inclusive de cursos gratuitos que a gente vai ter para debater o marxismo. Então já deixar aqui anunciado 2 cursos que a gente vai ter nesse próximo período. Um primeiro é China, um olhar marxista, com o André Barbieri, e o outro com a Letícia Parques, sobre mulheres, negro e marxismo. Então vocês podem vir aqui para ter esses debates também, para estarem conhecendo. Então a gente vai passar para as saudações agora. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jorge Crespan, eu sou professor de História na Universidade de São Paulo. E eu gostaria de mandar essas saudações daqui de onde eu estou para vocês que estão aí na Vila Madalena, na reabertura, ou enfim, na nova abertura da Casa Marx. Esse centro de cultura e política marxista é extremamente importante, especialmente no momento em que a cultura marxista tem que ser levada, recuperada no fundo, tem que ser levada adiante, tem que ser retomada. Ela era uma cultura quase que hegemônica entre as pessoas inteligentes há algumas décadas, e ela, por efeito justamente paralelo a esse crescimento da extrema-direita no mundo, ela está se tornando cada vez mais distante daquela posição hegemônica. Então, divulgar essa cultura e as relações dessa cultura marxista com a política marxista é cada vez mais importante. Realmente, se a gente olhar a situação política, econômica e cultural do mundo, o avanço da extrema-direita é absolutamente preocupante. Temos que fazer alguma coisa urgentemente, e a Casa Marx é um excelente modo de atuar nesse sentido. Abraço a todos, boa atividade. Hola, soy Pablo, compañero de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras en el Estado español, y quería mandar un saludo a la inauguración de este Centro Cultural Socialista en un momento donde vemos cómo en Europa está creciendo la extrema derecha en países como Francia, como Alemania, como Italia, también aquí en el Estado español. Y han sido unas elecciones europeas donde desde la CRT hemos presentado una candidatura para tratar de levantar una voz en contra del rearme imperialista, en contra del genocidio en Palestina, en contra también de la militarización de las fronteras, porque vemos que mientras nos hablan de valores y libertades, los gobiernos, se digan progresistas o conservadores, lo que están haciendo es tomar gran parte de la agenda de la extrema derecha contra los inmigrantes, protegiendo a las grandes empresas y haciendo pagar la crisis a la clase trabajadora y a los sectores populares. Por eso nosotros considerábamos que era tan importante tratar de levantar una voz que peleara por recuperar la confianza en nuestras propias fuerzas, en las de la clase trabajadora, en las de la juventud, en las de las mujeres, en la de los migrantes, para pelear por una salida anticapitalista y socialista. Porque en un momento donde nos empujan a la barbarie capitalista, nosotros, nosotras, queremos pelear por limpiar las banderas del socialismo ensuciadas por el estalinismo y recuperarlas para luchar por una sociedad sin explotación ni opresión. Aquí somos del país de la Revolución Española, aquella que plantó cara al fascismo, aquella que llevó a cabo una gran revolución social que demostró que durante unos meses se podía cambiar la sociedad de base, se podía construir otro mundo posible, y por eso queremos también retomar todo ese legado para luchar contra la barbarie capitalista a la que nos empujan. Gente, agora vamos chamar o Rago, professor de História Contemporânea da PUC, São Paulo, um grande amigo nosso de muitos anos, também foi professor da Fundação Santo André. Eu queria agradecer a essa maravilhosa reconquista da Casa Marx, e eu sou uma pessoa até grata ao mundo, na medida que eu tive grandes amigos e que colocaram a perspectiva do Marx em nossas vidas. E aqui eu tenho um grande companheiro de lutas, o Ricardo Antunes, e desde o início nós fomos tomados pela perspectiva do Marx, do Chazin e do Mesaros. E o último Mesaros
colocava algumas questões que nós temos que refletir. Eu começaria agradecendo, desde o começo que essa tendência revolucionária foi criada, eu tive o privilégio de ser defendido por ela. Então teve uma época que um senhor, na verdade, da especialização da PUC, intentou me matar e minha esposa. E ele dizia ser neonazista. E chamava minha esposa, que é uma criatura incrível, de putinha, prestista, comunista, trotskista, de abacate. E uma vez, no corredor da PUC, eu acabando a aula, percebi que havia um murmúrio. E neste murmúrio, o grupo da estratégia revolucionária, na época, o atual MRT, estava articulando alguma coisa. E quando eu saí no 5º andar, esse senhor que dizia que estava com uma pistola, uma mala, né? Quando ele passou por mim e falou: você é casado com aquela putinha, comunista, trotskista, prestista, fez uma confusão danada. No meu intuito de defendê-la, ou talvez por medo, eu dei um soco tão forte que o menino, o senhor de 50 e poucos anos, desmaiou. E os guardas da PUC me cercaram, e a estratégia revolucionária cercou todo mundo. Fizeram um ciclo de 10 pessoas, porque quando o cara levantou, ele queria dar um pontapé, e esse grupo não deixou. Então agradeço não ter levado uma surra desse homem. Outra vez, na Fundação Santo André, este grupo estava comigo de novo. Olha que coisa, eu dei aula para Maíra na FURG, dei aula para Maíra em Santo André. E esse grupo sempre me infernizou. E certa feita nós fizemos o primeiro debate em Santo André contra a fobia masculina machista. E não sei se o meu amigo está aqui. Onde está? A Virgínia. Virgínia da vida. A Virgínia falou: Rago, vamos fazer uma paralisação e discutir essas questões. Né? Falei: tá bom. Aí eu fui até a diretoria, e a diretoria falou para mim: ah, quer dizer que você é o chefe dos gays? Olha, tem horas que um revolucionário faz qualquer coisa. E aí teve uma outra ocasião que foi um sucesso, né? O nosso Edson falou, todos falaram. E a outra situação também foi quando eles fizeram uma greve, paralisaram toda a instituição de Santo André, e eu fui acusado de uma liderança. Só que os estudantes, alguém chamou a Ronda, Ronda ou Rota? A Rota. E a Rota cercou o prédio, e os estudantes da estratégia falando: Rago, vai lá e põe isso para correr. Aí eu falei: quem é o coronel aí? Ele falou: quem é você? Aí eu fiquei: qual é o teu nome? Eu já pegou um caderno, fotografia. Aí eu falei: Ricardo, olha o nome que vem na minha tela: Rodolfo Mondolfo. É um revolucionário, morou muito tempo no México, né? Ele não era mexicano, mas veio na minha cabeça. Aí o cara falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu sou o presidente da reitoria. Aí os estudantes já foram brincando, mandando apanhar. Ele falou: estamos na reitoria. Fomos até a reitoria. Chegando à reitoria, conversando com a dona Diva, o coronel falou: a senhora que mandou tirar os carros lá da roda? O Rodolfo Mondolfo falou que é para tirar. Aí a dona Diva olhou para mim e voltou. Ela falou: sim, Rodolfo Mondolfo foi que pediu. As mentiras servem para alguma coisa. Então, o grupo do MRT sempre esteve em todas as greves sociais na PUC, todas as formas. E eu, obviamente, tenho como missão
contribuir em curso, do que vocês precisarem, já que o curso meu foi proibido na PUC. Ricardo, ouça essa. Fiz um projeto 60 anos do golpe, 64, e dos outros golpes, até intentona bolsonarista. Né? Aí a PUC discutiu e falou, olha, não vamos fazer isso. Porque a rádio Jovem Pan está falando que você é um comunista. Mas todos sabem. Eu estou há 40 anos, meus alunos ficam numa pedra cimentada de 40 anos. E foi proibida o curso na PUC. Então esse curso que não era só meu, tinha muitos companheiros, camaradas, convidados. Então eu gostaria de estar à disposição de vocês e lembrar uma coisa do Exaros. Não sei se vocês vão achar a proposta dele insensata. O Exaros falou que a questão não é mais socialismo barbárie. Agora é socialismo ou o fim da terra. A produção destrutiva chegou ao seu último limite, o fim da terra, o fim de todos nós. Por isso que um dos milionários da terra queria jogar as cinzas do pai dele em Marte. O que deu é que o primeiro foguete que subiu explodiu a caminho. Pena que não com ele e com as cinzas que ele carregava. Então, e última proposta que eu acho, assim como o Plínio, eu não chamo ele de Plininho, porque o pai dele era Plinião. O Plínio é muito gigante, né? Por isso eu não chamo de Plininho. Eu militei com o pai dele, né? Fiz loucuras com o pai dele, adorava toda a luta contra a ditadura militar. E também gostaria de falar para vocês que o Mesaros morreu falando que nós temos que construir a 5ª Internacional. Tudo bem? Não é a 4ª. Temos que superar e construir uma nova Internacional Revolucionária que vai implicar um trabalho monumental, mas facilitado pela universalização das forças produtivas, como que o Marx já está universalizado, a classe trabalhadora, que o Ricardo conhece melhor que todos nós, está aí para ser juntada, porque os partidos de esquerda do sistema, pense aqui, o Partido dos Trabalhadores e o PSOL, simplesmente nos derrotaram nas ruas. Temos que retomar as ruas. Obrigado. Alô? Opa, deu pra ouvir, né? Queria anunciar antes da gente seguir, chegou mais um dos nossos contribuidores aqui com saudações, que é o Pedro Bacur, vai falar daqui a pouco com a gente. E agora eu queria chamar para fazer uma saudação o professor Ricardo Antunes, que é professor titular de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. É um grande amigo nosso, que a gente tem muito orgulho também de fazer parte, de impulsionar esse manifesto contra a terceirização e a organização do trabalho. Eu vou passar a palavra aqui para o professor Ricardo Antunes. Obrigada, professor. Boa tarde a todas, todos. Primeira ideia, eu não sabia. Posso falar por aí? Acho que tá bom? Alô? A primeira ideia. Tá bom? A primeira ideia que eu queria lhes falar é que em 1972 eu entrei na Fundação Getúlio Vargas. Eu fui fazer o curso de administração pública porque minha família não tinha recursos, é uma família de classe média baixa. Mas eu queria ser administrador de empresas. E na Fundação Getúlio Vargas, eu comecei a estudar o Capital do Marx. Naturalmente, o resultado do aluno da FGV foi o oposto do que o aluno imaginava e do que a FGV imaginava. Foi na Fundação Getúlio Vargas que eu li o volume 1 do Capital inteiro e que me fez
fizesse uma opção de vida. Marx é uma opção de vida. E o desafio nosso aqui, porque aqui, para todos e todas que estão aqui, isso é uma coisa óbvia, mas essa ideia, isso tem que avançar para a juventude, para os setores jovens da classe trabalhadora, das periferias, dos movimentos sociais, do movimento feminista, que hoje tem uma ação global feminista, mas é muito dividida entre o feminismo anticapitalista e uma força muito poderosa que vocês sabem, que tem o feminismo pós-moderno, burguês, né, que convive bem com a classe burguesa. O mesmo movimento negro, o movimento racista, antirracista, que é fundamental. O capitalismo não enfrenta nem a questão da igualdade substantiva entre gêneros e muito menos a questão de raça ou etnia, se fôssemos falar dos indígenas, das indígenas, dos imigrantes, etc. O segundo ponto que faz com que apoiar qualquer iniciativa em defesa e que divulgue a obra do Marx decorre do fato da sua absoluta atualidade. Qual é o mundo que nós vivemos hoje? A destruição da natureza levada a um plano que tornou a sobrevivência da humanidade no máximo para algumas décadas. Exemplo, Rio Grande do Sul. Ontem, Rio Grande do Sul e Manaus. Rio Grande do Sul, não agora. Meses atrás, menos de um ano atrás, Rio Grande do Sul, outra hecatombe por chuva, e Manaus, o Rio Amazonas seco. Nós temos uma destruição da natureza que não nos permite dizer, né, que nós temos que começar a pensar nessa questão. A destruição da natureza e a destruição da humanidade, com uma diferença. A natureza, ela se repõe, a humanidade não. Destruída a humanidade, a natureza seguirá seu curso, sem a destruição capitalista. O segundo elemento que torna o Marx absolutamente atual é a destruição devastadora do trabalho. Eu tenho, em particular, trabalhado com esse tema desde 75, muitas décadas. Tentei mostrar e me contrapor duramente a uma tese eurocêntrica de que a classe trabalhadora não tinha mais importância. Essa tese hoje é rígida. Basta pensar na Índia, na China, na Ásia, na África e no continente latino-americano. Mas a devastação da natureza chegou a um patamar que, e só vou nesse ponto porque temos que ser breves aqui, né? O mundo atual, que combina financiarização da economia e do capital, e o mundo das plataformas, só imagina um tipo de proletário, aquele desprovido de todos os direitos. Por isso o embuste atrás do outro. O embuste atual é o empreendedorismo, é um embuste absoluto. E nós fizemos manifestos contra o PL, contra a terceirização, desde que saiu esse PL 12, que é vergonhoso, é em verdade criminoso, porque ele diz que é um avanço para a classe trabalhadora, quando ele é um brutal retrocesso. Desde a primeira hora eu me pus contra, tá certo? E, para não falar do PL, o PL do Lira, né? Aliás, tem tempo, é fora Lira, chega desse inferno no parlamento, porque não é mais possível você ter um parlamento que é uma sucessão teocrática, é uma teocracia, né? Você tem o neopentecostalismo de extrema direita, né, num momento de devastação. E o Marx é atual porque você tem uma destruição sem limites do gênero, das raças, das etnias. E esta questão é decisivamente conectada com a classe. Não adianta eu ter uma luta feminista sem me dizer de que lado eu estou, contra ou a favor do capital. Não adianta eu ter uma luta antirracista se eu não disser, entender que o caso do racismo é vital. Quem criou quem aqui? Foi o capitalismo? Foi o racismo que criou o capitalismo? Não, foi o capitalismo, nós conhecemos bem essa história, o capitalismo na sua fase de acumulação primitiva, e o exemplo latino-americano e brasileiro é emblemático. Foi o capitalismo na sua fase da acumulação primitiva que foi buscar a força humana de trabalho afrodescendente para explorar de modo ilimitado aqui. Então
Não há eliminação do racismo sem eliminação do capitalismo. Tudo isso torna o Marx atual. Se isso já não fosse pouco, há um último ponto que o Plínio e alguns dos meus colegas anteriormente já mencionaram. Colegas deram traços disso. O mundo do capital hoje tem um pêndulo. Você tem a direita liberal, e você tem a esquerda dentro da ordem. A direita liberal devasta o mundo. A esquerda dentro da ordem vai e conserta o mundo do capital. Aí volta a direita liberal e desmonta tudo. Aí vai, veja o PT hoje, o PT ontem, o PT de ontem, para só citarmos o caso brasileiro. Só que hoje mudou o cenário, isso tem a ver com as ondas da história. A população e as eleições, o processo eleitoral cansou-se desse pêndulo, esquerda moderada e direita liberal. E hoje a extrema-direita joga, o Plínio usou uma síntese muito feliz, não sei se eu vou reproduzir o que ele falou aqui. A extrema-direita usa uma aparência revolucionária para intensificar ilimitadamente a contra-revolução. Ou seja, quem radicaliza a luta hoje é a extrema-direita, porque a esquerda tem medo. E por que tem medo? Se ela vai disputar a eleição, ela não quer perder voto, então ela defende o sabonete, mas não defende as propostas radicais. E como é que a gente chega a uma proposta radical? Partindo do Marx. Marx é presente e Marx é futuro. Não significa, que isso termine, que o Marx não nos responde tudo, mas sem o Marx não há a possibilidade da emancipação humana, do socialismo e da emancipação do gênero. Alô? Gente, isso é uma pitada do que a gente quer que seja a Casa Marx, tá? Porque a gente quer sim curso de Rabo, curso de Ricardo Antunes, ocorrendo aqui dentro, poder debater essas ideias de forma profunda e poder encontrar os debates que muitas vezes são expulsos de dentro da universidade. A gente quer que vocês encontrem eles aqui dentro da Casa Marx. Pessoal, o meu próximo convidado, eu queria só fazer uma rápida introdução, porque é uma pessoa que está vindo de longe, da Argentina, e é um membro de um grupo que vale a pena ser contado para vocês o que é esse grupo e quais são os feitos da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores na Argentina. A Frente de Esquerda, a FIT, é uma frente que unifica a grande maioria da esquerda argentina com uma perspectiva política e programática de independência de classe, de independência programática dos patrões da direita e de organização da classe trabalhadora para além das eleições. Ou seja, cada espaço conquistado pela FIT dentro dos parlamentos serve para fortalecer a luta da classe trabalhadora nas greves, nas ocupações, a luta indígena, a luta das mulheres. Não à toa existem nomes da Frente de Esquerda dos Trabalhadores, como a Miriam Bregman, que é uma grande referência da luta pela legalização do aborto na Argentina, companheiros como o TIP, que é uma referência do combate de ideias pelo marxismo na universidade, companheiros como Nicolás Del Canho, que é conhecido como um defensor das greves nas ruas, um deputado que inclusive já recebeu bala de borracha, já apanhou da polícia. A gente tem muito orgulho de dizer que na FIT está o PTS, que é a organização Ibanga MRT na Argentina, membro da FT também. Então eu queria chamar o Vilca aqui, o Alejandro Vilca, que está presente. O Vilca, gente, vou contar para vocês rapidinho o que ele é, sente o peso. Vilca é o primeiro indígena cola, gari, socialista eleito no Congresso Nacional Argentino. Vilca fala de Jujuy, que é uma província de maioria indígena, onde a extrema-direita persegue a classe trabalhadora e as populações originárias. Vilca, é um enorme prazer ter você aqui com a gente, e a gente vai ter essa fala traduzida pelo Edson Urbano, que está aqui também com um livro que a gente vai lançar logo menos na Casa Marx. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Un orgullo estar en San Pablo, en Brasil, traerles el saludo del PTS, de la militancia revolucionaria de la Argentina, de la fracción trotskista, Cuarto Internacional, de los compañeros parlamentarios, ¿no? De Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Peter Castillo, que venimos. Boa tarde, companheiros. É um orgulho estar aqui em São Paulo, trazendo a saudação desde o PTS, da Frente de Esquerda, e
que tiene un plan de ajuste que está impulsado por el Fondo Monetario Internacional sobre las espaldas de los trabajadores, aplicando un duro ajuste con leyes que le quitan derechos a los trabajadores, precarización laboral, pero también la entrega de los recursos del país a las multinacionales e al poder financiero. Nós estamos vindo na Argentina de uma situação muito difícil de enfrentar os planos de ajuste duríssimos do Javier Milei, da extrema-direita do Javier Milei. São planos de ajuste impostos pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, e que implica precarização do trabalho, ataques de retirada de direitos, ataques aos direitos das mulheres e também a entrega dos recursos naturais do país para as grandes corporações e para o mercado financeiro internacional. Este pasado miércoles se trató una de esas leyes, la ley base, en la cual se aprobó esta ley que quería el gobierno junto a muchos de los aliados de los partidos burgueses tradicionales, incluso de aquellos que se dicen progresistas, como el peronismo, le dieron votos para que esto se apruebe. E na última quarta-feira, nós viemos de uma luta contra a aprovação, né? Foi aprovada, na verdade, no Poder Legislativo na Argentina, a lei de bases, que é o nome de um pacote de lei muito duro e que foi votado não só nos votos da base do Milei diretamente, mas inclusive dos setores ditos progressistas, como o peronismo. Como esto pasó, compañeros, en el Congreso nosotros dimos debate, peleas, pero algo importante, nosotros, la izquierda, dio la pelea en las calles. Una jornada donde se concentraron sindicatos, organizaciones sociales, la juventud, muchos sindicatos fueron pero no convocaron el paro. La complicidad también de que pase el ajuste es de las centrales sindicales. Pero ese día la izquierda en las calles se plantó, resistió y como muchos pudieron ver, también sufrimos los gases, la represión, pero mostramos que la izquierda es la principal opositora y la principal fuerza que enfrenta a la ultraderecha en Argentina. E contra esse plano de ajuste nós fizemos muitos debates, muitos combates dentro do parlamento, mas o principal combate que a esquerda dá é nas ruas, e nas ruas os sindicatos, organizações estudantis, juvenis, organizações sociais de vários tipos fizeram esse combate e infelizmente uma parte dos sindicatos, das organizações que até participaram das ações, na verdade não atuaram na convocação dessas ações e desse ponto de vista são também cúmplices de que esse projeto de lei, essa lei de bases possa ter passado. Compañeros, muchos de estos gobiernos de ultraderecha llegan al poder no solo producto de quizás de la ayuda de los sectores patronales, sino también por el fracaso de aquellos gobiernos que se decían progresistas, populares, pero en realidad administraban los negocios de los grandes empresarios. Ellos crearon más hambre, desocupación y que la gente de bronca encontró un canal por la ultraderecha. Pero hoy muchos de esos trabajadores empiezan a ver de que la derecha, como esos sectores también, son opuestos a sus intereses. Companheiros, a gente precisa entender que esses governos de extrema-direita, eles chegam ao governo não só com a ajuda dos setores patronais, mas em grande parte pela desilusão, pela frustração de parte da população com governos que se diziam progressistas e que, na verdade, geraram uma situação de grande desemprego, de enorme crise, e que essa frustração empurrou a eleição desse governo de extrema-direita, mas também agora esses setores se chocam contra esse governo. Porque hoy, compañeros, muchos nos dicen que la derecha crece, así como en Argentina, Bolsonaro, en Italia, o en Francia, o en España con Vox. Pero compañeros, ya de a poco en Argentina se está mostrando que la clase obrera empieza a resistir. Huelgas, paros, como en la provincia de Misiones, el otro día toma de fábricas, como la Textilcom, donde los trabajadores toman las empresas, muestra que de a poco la clase trabajadora se pone de pie y quiere enfrentar al gobierno de la ultraderecha. Companheiros, muitas pessoas veem, né, e dizem como o avanço da extrema-direita, e vem, por exemplo, o Milei na Argentina, Bolsonaro aqui no Brasil, na Itália e em outros países, mas também é importante ver que na própria Argentina está se mostrando que a classe trabalhadora, a classe operária está se levantando com
suas greves, com paralisações na província de Misiones, agora recentemente, também toma ocupações de fábricas, de empresas, e que isso mostra uma disposição a se contrapor a essa extrema-direita. Pero también a nivel internacional vemos como la juventud que toma universidades, que hacen acampes contra la masacre en Palestina, muestra también que hay fuerzas para enfrentar a la derecha. Las movilizaciones y la resistencia de los trabajadores también muestra que a la derecha se la puede enfrentar. E também não só na Argentina, mas em nível internacional, a gente está vendo a juventude, por exemplo, fazendo manifestações, ocupações, acampamentos nas universidades, em defesa da Palestina, e essas lutas da juventude no mundo todo, junto com as lutas dos trabalhadores, mostram que é possível enfrentar e parar essa extrema-direita. Porque, compañeros, lo que nos une tanto a ustedes como a muchos trabajadores es la perspectiva, como dijo el profesor, esto es socialismo o el fin del mundo. El capitalismo no tiene nada más que ofrecernos, más que opresión racial, de género, guerra, destrucción, hambre. El único camino que existe es la pelea por otra salida. Pero para eso, compañeros, tenemos que construir un partido revolucionario de los trabajadores. Un partido que sea esa pluma que inclina la balanza histórica y abre un mañana para el conjunto de los pueblos oprimidos del mundo. A maioria já entendeu, mas para quem puder ter entendido alguma parte, vou só resumir. Compreendo que essa unidade, né, entre a juventude e os trabalhadores é fundamental nesse momento, que, como disse bem o professor antes, ou é o socialismo ou então o fim do mundo. Né? E para essa luta, então, para essa unidade, é fundamental para enfrentar isso, mas essa unidade precisa se expressar também na construção de um partido revolucionário. Que esse partido revolucionário pode ser aquela pena que faz desequilibrar a balança e que permite que nós, né, possamos vencer e destruir esse sistema de violência, opressão, fome e destruição. Bueno, quería ser breve y traerles este saludo. Por ahí a muchos que no nos conozcan, nosotros somos laburantes, trabajadores, que llegamos a ser parlamentarios, pero no lo vemos como un trabajo burgués o parlamentario, sino como un puesto de lucha. Así como damos pelea dentro del Congreso, estamos en la calle. Ganamos lo mismo que un trabajador, donamos nuestras dietas a las luchas obreras, pero también estamos convencidos que así como esa tarea en el Parlamento, ganar sindicatos, centros de estudiantes, tener periódicos, todo eso está en función de construir un partido de la clase trabajadora, un partido revolucionario, al cual, compañeros, yo invito a que lo construyamos juntos, porque en esta salida no es solamente en Argentina, en Brasil o en España. Al capitalismo lo derrotamos a nivel internacional o no lo derrotamos. Por eso, compañeros, este saludo desde Argentina y lo abrazo, ¿no?, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Companheiros, eu trago essa saudação, porque não sei se todos sabem, apesar da gente ter apresentado, né? O companheiro é um trabalhador, né? Nós somos trabalhadores, podemos estar nesse posto de parlamentar nesse momento, mas para nós não é um posto burguês, não é um trabalho burguês, não é um trabalho parlamentar, pelo contrário, é um posto de luta que nós vemos a serviço, porque nós podemos estar construindo jornais, entrando nos sindicatos, ganhando postos parlamentares, mas tudo isso tem que estar a serviço de construir de fato esse Partido dos Trabalhadores, esse Partido Revolucionário, que pode ser a ferramenta ser essa ferramenta para derrotar o capitalismo. Obrigado. Pessoal, quero chamar agora, depois dessa fala emocionante, a classe trabalhadora internacional, né? A gente entende a nossa luta sem fronteiras, por isso é muito importante aqui essa fala de Vilma hoje. Queria agradecer essa viagem enorme para vir até o nosso lançamento. E agora eu queria chamar a Irene Maestro, que é pesquisadora em Direitos
aqui falando com os intelectuais para ter outros cursos aqui também. Mas falar que aqui também é um espaço de cultura, né? Literatura, cultura, tivemos uma introdução aqui da sketch de estudo de cena, vamos ter música depois. E a gente quer organizar vários outros eventos, várias outras coisas, inclusive anunciar aqui Cine Debates que a gente vai querer organizar. A gente vai ter aqui o Cinemarks, né? Espaço de cultura, espaço de debate de arte que a gente quer ter, inclusive várias editoras que estão junto com a gente, inclusive a editora 34, o 80, o Sandra, e obviamente tem a nossa editora também, a editora Istra. A gente tem outros livros aqui que vocês podem conferir, inclusive aproveitar isso para chamar o próximo convidado, o Afonso Machado, historiador, militante de cultura, professor de história, e tem um livro publicado pela Istra, Modernidade e o Credo Vermelho, né, que eu já li, eu recomendo muito. Então vou dar a palavra aqui para você agora. Boa tarde, camaradas. Eu queria dizer que é uma alegria, com muito fervor, que eu estou aqui nesse espaço. Eu penso que a Casa Marx ela tem um papel fundamental na construção de uma cultura revolucionária. André Breton, o célebre escritor surrealista, cuja trajetória intelectual e política o levou em direção a Trotsky, ele afirma, no segundo manifesto do surrealismo, publicado em 1930, que os surrealistas aderem ao princípio do materialismo histórico. Só que nesse mesmo manifesto, o Breton diz que os surrealistas não vão abrir mão do seu programa, das suas investigações próprias. Os surrealistas queriam contribuir com a revolução, se dedicando aos problemas da arte, do sonho, do amor, da loucura. Eu penso que esse exemplo histórico tem muito a ver com a Casa Marx. Por quê? Porque eu penso que um dos papéis da Casa Marx é reunir os artistas libertários, as mentes inquietas, os espíritos que não se conformam com aquilo que é estabelecido, com os jovens revoltados que não aguentam mais essa onda conservadora, essa caretice que tomou conta do Ocidente e quer tomar conta do Ocidente, mas encontra oposição. Esses jovens artistas, esses rebeldes, precisam compreender, que esse é um dos papéis da Casa Marx, que o marxismo fornece uma concepção consistente e revolucionária da história. Esses jovens rebeldes que estão se degladiando com a extrema-direita, com o fundamentalismo religioso, esses artistas, esses jovens precisam compreender cada vez mais que a revolução socialista, a revolução proletária é a única via para a construção de uma nova cultura. Arthur Rimbaud disse que é necessário mudar a vida, se contrapor, se opor à moral burguesa. Marx disse, é preciso transformar o mundo. Essas duas palavras de ordem que os surrealistas assumiam e que em momentos posteriores, eu citei aqui um documento da década de 30, mas com maio de 68, isso também foi reivindicado, nesse início do século XXI, isso também precisa ser. Então é com muito fervor, gostaria de erguer um brinde à Casa Marx na construção de uma alternativa revolucionária. Longa vida à Casa Marx! Aproveitar agora para chamar outro convidado, o professor livre-docente da Universidade de São Paulo, Nicolau Seco, autor do excelente material para aqueles que estão querendo pensar o desafio da esquerda hoje, história do PT, para chamar aqui para dar a saudação. Muito obrigado pelo convite, eu me sinto muito honrado por estar aqui nessa casa tão bonita, nessa nova Casa Marx, redimensionada. Eu também queria dizer que eu fico à disposição para a gente discutir aqui no curso um autor que me é muito caro, que é o Gramsci. Queria dizer o seguinte, não existe movimento revolucionário sem teoria revolucionária. E não existe teoria revolucionária sem aquilo que o Antônio Gramsci chamava de uma infraestrutura intelectual que a esquerda sempre cultivou, através de editoras, de revistas, de livrarias, de bibliotecas, de cinema, tudo aquilo que nos permite materializar as ideias em organizações. A Casa Marx é um exemplo
para os movimentos da classe trabalhadora os seus objetivos finais e não apenas objetivos parciais. Por isso, eu espero que agora eu tenha um espaço aqui na Casa Marx, até para tomar um café, né? Mas um café com gosto de revolução, para pensar revolução, para falar de revolução e para a gente fazer uma revolução, né? Porque é só isso que pode permitir que a humanidade supere esse momento tão difícil. Muito obrigado e viva a Casa Marx! Gente, tem curso bom vindo aí, hein? Atenção! Para quem quer saber desses cursos todos, segue Casa Marx SP no Instagram. E, gente, para ter curso, precisa ter casa, precisa ter ajuda, precisa ter fortalecimento. Vaquinha online, aonde? Catarse. Muito bem. Então, gente, eu vou passar aqui a palavra agora para uma pessoa que, na verdade, a gente tem um carinho muito grande, não só pelo indivíduo que ela é, mas pela luta que ela leva adiante, que é uma luta que nos representa a todos que entendemos que a juventude tem direito de viver, que a juventude negra tem direito de terminar a sua vida de forma natural e pacífica e viver anos de educação, de pensamento, de Casas Marx, e que a nossa vida não precisa terminar no beco, no silêncio, no escuro, pela bala da polícia ou sufocados pela violência policial. Então, eu queria passar a palavra agora para a Cristina que é membro do movimento Os 9 que Perdemos, é um movimento que luta por justiça aos 9 que foram assassinados depois de um baile funk em Paraisópolis. Cris, a gente tem uma emoção muito grande de você poder estar aqui hoje, e eu queria que você desse uma palavrinha pro pessoal. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Primeiro eu quero agradecer pelo convite de estar aqui nessa inauguração. Eu me sinto honrada de estar aqui diante da face que me representa, porque é muito... Eu ia falar palavrão, não pode. É muito foda tudo isso na minha vida. É muito foda. Eu estava ali sentada perguntando para mim mesma, aonde que eu estava, que eu não conheci vocês antes da minha vida. Mas eu me lembrei que eu era uma trabalhadora que estava trabalhando, lutando pela vida dos meus filhos, para garantir sustento, a moradia, enfim. Tudo isso se conecta com vocês, não tem como. E aí eu vou me colocar à disposição para conhecer o Marx, conhecer o marxismo, porque o que eu quero falar aqui, principalmente, é que desde que meu filho foi assassinado pela polícia de São Paulo, é muito difícil falar sobre isso. Assassinado pela polícia, eu me vejo uma revolucionária nesse mundo, porque eu acredito que a gente precisa derrotar essa política de morte. Eu sei que sozinha eu não vou conseguir, mas eu tenho vocês, e eu me apoio em vocês para aprender a lutar contra tudo isso. E quando eu falo que eu estou lutando contra a morte, eu não estou lutando contra a morte, às vezes sai sem querer, mas eu luto pela vida, para que todos nós tenhamos o direito de viver plenamente bem e feliz. A minha luta, ela não pode ser solitária, ela não é solitária, é uma luta coletiva. Eu demorei muito para entender sobre a coletividade. E quando eu me conectei com vocês, eu entendi a necessidade que existe, real mesmo. Eu me senti muito contemplada na fala das duas pessoas que falou anteriormente. Porque a minha mente, ela é uma mente que ela não para. É 24/48 pensando em como que eu vou fazer essa revolução. Só que eu não consigo nem sequer colocar os meus pensamentos para fora. Porque eu não aprendi, eu não tive ensino
filho. Eu tive meu filho arrancado de mim. Mas eu não vou descansar. Eu só vou descansar nessa terra, nesse plano, quando eu ver que essa revolução aconteceu. Eu quero de novo agradecer por todo o apoio que vocês têm nos dado. E quero reforçar, falar aqui. O movimento dos familiares de Paraisópolis está se preparando para uma nova batalha, porque a gente está vivendo uma guerra. Dia 28 de junho agora vai acontecer a 4ª audiência. Eu peço para que todos que tenham disponibilidade de estar presentes, de marcar presença, para apoiar. Eu falo presença por quê? Porque, eu não vou dizer a direita, mas eu vou dizer os defensores dos assassinos, eles querem destruir a gente, eles querem desestabilizar a gente. E a gente junto, a gente consegue fazer o contrário, porque eles que se desestabilizam. E eu quero pedir para quem puder comparecer no Fórum Criminal da Barra Funda, dia 28/6 agora, a gente vai fazer manifestação lá na frente, a gente vai mais uma vez protestar contra a polícia, a gente vai gritar pelo fim dessa polícia militar hoje e sempre a gente vai continuar lutando. O Ocidente, os Estados Unidos, França, Canadá, o europeu, por essa liberdade, não quer que o Haiti se levanta para continuar na luta. Mas mesmo assim, nesse momento atual, estamos numa segunda revolução. Mas os inimigos são tão fortes, eles estão fazendo de tudo para reprimir a decisão do povo, da população haitiana. E o povo haitiano, depois da morte do nosso presidente Jovenel Moïse, escolheu uma pessoa, mas até hoje essa pessoa não conseguiu chegar ao poder. Os Estados Unidos prendeu essa pessoa, colocou ele na cárcere lá nos Estados Unidos, mas com a luta do povo voltou. E quando voltou,
uma revolução. Mas mesmo assim, o que os Estados Unidos faz? Construiu uma comoção de 7 pessoas, que a gente chamou de 7 cabeças de cobra. Essas cobras estão lá para envenenar o povo haitiano, porque todas estão trabalhando para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Canadá e para a França, contra a população do Haiti. E o pior, teve uma inscrição para o primeiro-ministro. A pessoa que é primeiro-ministro agora é uma pessoa que vem dos Estados Unidos, que estava trabalhando para eles na CIA. Isso significa que o povo haitiano está de joelho e reprimindo. E ontem teve um colega, um lutador, um trabalhador, que ele é um advogado também, que escreveu uma petição e pediu para que esse primeiro-ministro que nós temos atual é um rapaz que em 2016 que teve mandato de carcere pela corrupção no Haiti. E quem que está primeiro-ministro agora é esse mesmo cara que os Estados Unidos mandou. Então, porque ele mandou para prender ele, ontem 3 policiais entrou na casa dele, atirou nele 6 balas. Isso significa que a luta dos jovens, a luta dos trabalhadores é uma luta que não pode acabar. Eu concordo muito com todas as falas que estão aqui. Nós temos que se unir para lutar, para juntar mais forças para enfrentar esses inimigos. É uma classe que não quer que ninguém, os trabalhadores crescem. Eles só querem que a gente se unir. Uma pessoa que se levanta aqui, que quer falar, que está contra eles, pode ver, alguns dias essa pessoa vai morrer. Eles colocaram policiais na rua contra as manifestações. Esse primeiro-ministro que chegou agora, a primeira coisa que ele assinou é que até a eleição não pode ter manifestação no Haiti. É triste ouvir isso, porque todos que eles vão fazer, o povo não pode reclamar. E eles colocaram a polícia na rua para reprimir e matar os jovens, os negros no mundo. Na nossa bandeira, que é a bandeira do Haiti, depois que o José Dessalines liberou a população haitiana, no mundo inteiro teve uma revolução que chamava o haitianismo. Essa revolução criou um medo no século XIX para todos os países que teve escravo. O Brasil também foi um país que teve escravo. Mas na nossa bandeira está escrito: a união faz a força. Eu me coloco à disposição, como todos os colegas aqui que se colocam à disposição para lutar, para pedir a liberação dos 17 irmãos argentinos que estão na cárcere hoje, por rebelde, para revolucionar, pedindo os seus direitos. Eu me coloco também na luta da nossa companheira para pedir o fim da polícia, não só no Brasil, no mundo inteiro. Porque nós não queremos policiais que estão reprimindo o povo por seus direitos. Nós pedimos o fim de todas as ocupações no mundo. Os Estados Unidos, junto com a ONU, estão tentando mandar uma força no Haiti hoje. O pessoal do Quênia, que o povo haitiano não concorda de jeito nenhum, porque o Haiti acabou de passar 13 anos com a MINUSTA. Em vez de ajudar a população a crescer, é uma força de repressão, é uma força de estupro, é uma força de violência aos direitos, é uma força de todas as coisas ruins que nós podemos chamar contra a população haitiana, contra o povo negro que foi livre. A partir de hoje, eu peço no mundo inteiro que os negros sejam livres de verdade. Como está escrito em Dessalines, onde que seja que tem um negro escravo,
estou chegando. Então, a evolução de hoje, a evolução marxista, precisa ganhar mais forças para liberar todos os trabalhadores presos que estão na escravidão das grandes empresas do mundo inteiro. Muito obrigado pelo convite. Estamos juntos na luta. Podem contar com a gente. Muito obrigado. E agradecer mais uma vez o Pedro. A gente tem uma enorme referência no movimento que leva o Pedro adiante, de organizar os haitianos, considerando isso fundamental num país que recebe haitianos, venezuelanos e que são tratados aqui como escravos e semi-escravos pelo capitalismo brasileiro. Então estamos juntos nessa luta pela liberdade dos trabalhadores no Brasil, no Haiti e em todo o mundo. Eu queria chamar agora então a Grazi Rodrigues, que eu vou apresentar rapidamente. Ela é professora do ensino municipal aqui em São Paulo. E a Grazi, já digo aqui com muita alegria, é nossa pré-candidata a vereadora do MNT aqui em São Paulo. Vamos ouvir a Grazi agora um pouquinho e vamos se preparar para levar essa campanha adiante também. Boa tarde a todos, todas, todes. É muito emocionante falar depois do Pedro, falar depois da Cris, falar depois de tantos professores e tantas pessoas que vieram aqui fazer jus, né, ao marxismo vivo e à necessidade de levar essa luta adiante. Eu quero começar saudando a reinauguração da Casa Marx, que é o motivo que traz todos e todas nós aqui, e também saudar cada um e cada uma de vocês que estão abrilhantando essa reabertura nesse dia. E dizer também, gente, que a Casa
as minhas grandes camaradas que estiveram nos últimos meses mergulhadas comigo nesse projeto imensamente apaixonante que é Rafaela Lafraia e a Silvia, com quem eu estive lado a lado. A gente esteve se dedicando muito para ver cada detalhe desse espaço. Queria agradecer também ao companheiro Rafael Barros, que por vezes se jogou Eu queria também agradecer camaradas como Adriano Favarin, Marcelo Pablito, Eduardo Máximo, Caio Silva e tantos outros que em distintos momentos foram tão fundamentais. Eu queria também agradecer cada apoio de tantos companheiros que ajudaram com tantas mãos, com tanto trabalho nessas últimas semanas, que foi bastante coisa, e mais, enfim, muitos outros camaradas que eu acho que eu nem me arriscaria a citar os nomes, porque eu ia falar bastante tempo falando. Como vocês podem ver, essa é uma casa militante, então foram muitas mãos para poder deixar tudo isso de pé. E, por último, eu queria fazer um agradecimento, que eu acho que é o agradecimento mais do coração, é o agradecimento mais especial de todos, porque nós que somos comunistas, a gente sabe muito bem que são os trabalhadores que carregam tudo isso nas costas, né, que carregam nas suas mãos a responsabilidade de transformação de toda a realidade. E por isso que eu queria pedir uma salva de palmas para o meu grande amigo, meu grande camarada, Décio França. Gente, o Décio, ele é mestre de obra, ele é eletricista e ele é militante revolucionário. Carrega no peito a convicção de querer transformar esse mundo de mazela e de opressão. Décio, sem você, nada disso aqui que a gente está celebrando hoje seria possível. Então, mais uma vez, em nome da Casa Marx, o nosso mais profundo agradecimento. Ô, Vanessa, fica. Porque assim, a Vanessa falou que por último é o Décio, mas na verdade nada disso ia ser possível sem a Vanessa, tá, gente? E eu queria falar pra vocês rapidinho uma história, porque quando eu li esse texto, que eu vou citar agora, eu lembrei da Vanessa. Tem uma ocasião do falecimento de um organizador muito importante do partido bolchevique, que é o Sverdlov. E o Trotsky faz uma série de homenagens a esse cara, que é um cara que ele era meio anônimo, assim, pra massa, mas que dentro do partido ele era um cara fundamental. E que sem ele, assim, cada detalhe das coisas que ele pensava, nada disso, nada podia acontecer. E aí tem uma história que o Trotsky conta, né, que ele fala que o Lenin às vezes pensava em medidas emergenciais que tinha que tomar. Meu, eu pensei em fazer tal coisa, não sei o que agora, isso aqui eu vou ligar pro Sverdlov. Aí ligava pro Sverdlov e ele falava, aí o Sverdlov falava, já tá feito. Já tá feito. Você ligou pra falar que tinha fazer, mas já fiz, entendeu? E, gente, essa é a sensação de fazer uma equipe, de organizar um negócio deste tamanho com a Vanessa Dias. Não existe nada que é emergencial, fundamental e importante que ela já não essa Vanessa é uma enorme qualidade revolucionária e eu te amo muito como amiga, como camarada, e é muito importante a sua presença para que tudo isso seja possível, tá bem? Gente, estamos aqui encaminhando já pro final, a gente está perto de encerrar as falas, porque depois vai ter rolê, vai ter música pra gente aproveitar, né? A gente tem vários falas bem importantes aqui, retomando a necessidade de estar retomando, né, justamente o Marx, pensamento socialista, a revolução, justamente diante de tantos ataques, diante de tanta situação, tanta miséria que o capitalismo está querendo impor pra gente, está recuperando essa tradição, essa teoria revolucionária e está se colocando justamente, né, usar isso para estar combatendo toda essa miséria, está combatendo todo o capitalismo nas ruas, na luta de classe.
aqui, vou chamar a Diana Assunção, né?